Oi, 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 pessoal. Quinta-feira, 16 de abril, cá estamos nós nessa quinta aqui no sul, já com um pouco de frio, um dia cheio de intensidade no nosso país, com a demissão do ministro da Saúde. O Brasil tá tão louco que uma pessoa se apega à ciência e a gente passa a defendê-la, né? Que é o que aconteceu nesse processo do ministro Mandetta, né? Ele nada mais fez do que defender o isolamento social e a importância do Sistema Único de Saúde, e a gente se viu obrigado em defendê-lo, né? Por quê? Porque a barbárie tomou conta. Eu vou hoje conversar com a Laura Carvalho, minha querida amiga, grande economista. Eu estava olhando agora, a Laura tem 36 anos, é uma economista fantástica do nosso país, uma das maiores vozes, né, desses novos talentos da economia. E eu quero conversar com ela sobre tudo isso que está acontecendo, perguntar se a gente chama as compras de rancho, né? Ah, fui no supermercado, fiz um rancho. Ela estava preocupada que as compras dela iam ser entregues durante a live. Deu, Laura? Não, chegou. Bem-vinda! Então, você sabe que chegou há 10 minutos, né? Então é claro que eu tive É, que sair correndo para guardar as coisas no congelador, mas deu tempo. deu Problemas de tempo. quarentena, né? Bem-vinda, bem-vinda às minhas redes. Estou muito feliz da gente conversar. Ah, obrigada a você pelo convite. Então, durante a conversa, eu fecho aqui a área de comentários para as pessoas não serem obrigadas a te ver com essa tarde de corações, mesmo de amor. Tem vários amores aqui para ti, ó, tá vendo? A Majur mandando beijos, te amo, corações, tem vários olhinhos atentos, todo mundo feliz que tu está aqui. E aí eu peço para o pessoal mandar as perguntas ali para a área de interrogação. Tem uma interrogaçãozinha, vocês mandem as Aham. perguntas por ali, que quando eu conversar com ela, eu vou fazendo as perguntas de vocês aos poucos. Laura, e aí? Que loucura isso Ai, tudo, né? pois é, é triste, né? São várias dimensões Várias dimensões. de tristeza, né? De tragédia, assim, vamos dizer. Então, deixa eu te falar. Ontem, aqui no meu perfil, eu fiz uma live. De manhã, o FMI fez aquela nota, né? Comparando ao período que a gente vai viver a 1929, a grande crise. De noite, eu fiz uma aula com um professor de história sobre o que foi a Ah, crise de ótimo. 29, do ponto de vista histórico e tal. E a gente conversou. Muita gente assistiu. Quem não assistiu pode ver a aula do professor Júlio Veloso. Mas o Júlio comentava justamente sobre o que significou para o mundo, né? Pós-Primeira Guerra, depois a afirmação dos Estados Unidos ali, a euforia norte-americana, o novo mundo, a quebra da Bolsa como um marco e depois as consequências, né, duradouras, e o que aconteceu no mundo depois de 29. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? O que significa, desde o ponto de vista econômico, o FMI nos jogar nesse momento de tanta incerteza, de tanta angústia, né, de luta pelo isolamento e luta para que as pessoas possam se isolar, ou seja, pelo estado de proteção social. O que significa o FMI nos jogar ou nos botar como referencial a crise de 29? Não, eu gostaria muito que não fosse a referência, assim, independente do FMI tratar disso ou não, o fato é que, apesar dessa crise ter origens muito diferentes da crise de 29 e também da crise de 2008, 2009, né, que foi a última grande crise global que a gente teve, é evidente que essa crise ela não é uma crise que começou no setor financeiro, para início de conversa, ela é uma crise que, na verdade, foi gerada na economia real, primeiro, e por conta de medidas para evitar, enfim, a perda de vidas, etc. Então, ela tem uma natureza muito particular, né, que a gente pode discutir mais a fundo. Mas, do ponto de vista da profundidade, do tamanho do que a gente está falando, assim, realmente não parece exagero trazer 29. No sentido de que a taxa de desemprego, os números que começaram a sair nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente ainda não tem esses números, ainda mais que não está sendo coletado mesmo a informação sobre empregos gerados e perdidos, dado que isso tudo vai ser adiado por conta das medidas de restritivas. Então, a gente vai demorar um pouco para saber esses números, né? Mas o fato é que, assim, os números que estão aparecendo para outros países são
muito catastróficos. A gente está falando de uma taxa de desemprego que vai a 15% no mínimo, muito rapidamente. E que vai ser muito difícil. Assim, claro que a gente pode, e aí, nesse sentido, é importante a gente saber a gravidade, porque diante de uma crise desse tamanho, significa que o governo tem que agir. Não quer dizer que a gente tem que se conformar com o pior cenário possível, não é isso, mas a gente tem mesmo um choque inevitável, até porque para de fato controlar a pandemia, a gente precisa gerar essa redução, tanto pelo lado do consumo, né, das famílias que, na verdade, estão em casa e que estão restringindo o seu consumo ao essencial, e assim deve ser, né? Quanto pelo lado das empresas, dos setores, a gente tem vários que estão fechados e que tem que fechar para não haver aglomeração, para se manter o distanciamento. Então, isso aí já vai acontecer de qualquer maneira, né? Agora, o governo pode pensar medidas, e tem pensado, mas assim, a gente pode falar mais sobre isso, ainda considero que está vindo tarde e em algum grau insuficiente, para preservar o máximo possível da renda e dos empregos, dos vínculos empregatícios, para que a gente não tenha tantos anos depois de depressão como nos anos 30? Pode. Disso depende não só a ação agora, mas também no fim do período de isolamento, fica a pergunta do que vai acontecer, né? Porque agora o governo está até tomando medidas, né? Assim, não necessariamente por iniciativa própria, né? Mas o Congresso e a sociedade, de algum jeito, se mobilizou para uma série dessas medidas que estão ocorrendo, mas o governo também já fala que no pós-pandemia, talvez os cortes de gastos tenham que ser ainda mais agressivos, que a gente tenha que voltar para uma agenda de reformas mais agressiva. Quer dizer, se for isso, aí realmente os anos 30 estão aí, talvez seja até pior, né? Porque sair de um buraco desse tamanho e ainda cavando mais, né, com esse tipo de medida, realmente seria uma tragédia. Eu acho que a gente está diante de algo histórico, e histórico para o mau sentido. Laura, teve uma frase engraçada. Eu tento ver, eu sigo continuando tentando ver graça em algumas das manifestações do presidente. Eu confesso que eu estou exausta, né? Porque é desesperadora a perspectiva do nosso país, da irresponsabilidade. A palavra genocida nunca foi tão bem aplicada, lamentavelmente, né? Deixa de ser um instrumento da retórica e passa a ser algo real. Mas hoje o presidente disse assim, no meio da fala dele, no que eu entendi, porque ela estava muito confusa, acho que ele estava com ponto. Até disseram que foi a Regina Duarte que emprestou o ponto dele. Isso era para tu rir, eu estava tentando fazer tu rir na tua quarentena. Mas ele disse o seguinte: quem viu o Brasil, viu que o Brasil estava voando antes do vírus chegar. Eu tenho algumas perguntas ou provocações para te fazer. Primeiro, né? A crise, ela é uma crise, como tu disseste, que tem relação com causas reais, fechamento do comércio, as razões pelas quais, enfim, o presidente tenta criar essa falsa contradição entre economia e saúde, mas ela é uma crise real, mas ela não chega ainda muito em cima das consequências da crise de 2008, quer dizer, 29 teve ali 22 um pouquinho antes, o Júnior nos lembrava isso ontem, mas ela era uma crise toda de um tipo. Agora a gente teve 2008, que foi essa crise global, né? Algumas economias caminhavam para se recuperar e chega essa crise de outras razões, mas no mesmo mundo, né? É o mesmo mundo que vive as consequências dessa crise, né? Então, e no nosso caso brasileiro... Isso, e aí no caso brasileiro, né? Não é igual na Alemanha e no Brasil, não será igual, né? Na verdade, assim, o mundo, começando pelo resto do mundo, né? Desde 2008, estava num período de expansão, os países ricos, né? Estados Unidos, Europa, etc. Estava num período muito longo de expansão da economia já. Então, de 2008 para cá, que já são 12 anos, né? Parece que foi ontem, a economia americana, europeia, etc., cresceram bastante. As taxas de desemprego lá estavam muito baixas. A taxa de desemprego nos Estados Unidos, antes do choque, era de 3,8%. A gente estava com quase pleno emprego na economia norte-americana, a menor taxa dos últimos 50 anos. Tá? E aí, aqui no Brasil, a situação era bem diferente. Não quer dizer que lá não tenha problemas que, enfim, do mesmo jeito, você, depois de um período de expansão, você tem até coisas que pioram o quadro pelo fato de ter muitas empresas muito endividadas, famílias muito endividados. Então, nos Estados Unidos, eles estão tendo que lidar com esse
problema, que é o fato de que a crise da economia real está gerando uma crise do sistema financeiro, bancário, e por isso esses socorros de trilhões, né, para que o sistema não entre em colapso. Isso é uma coisa. Aqui no Brasil, a gente, na verdade, está vindo de uma crise muito mais recente, que é de 2015 e 2016, da qual a gente ainda não tinha se recuperado. A verdade, ao contrário do que disse o presidente Jair Bolsonaro, a gente estava muito, mas muito longe de estar voando, né? E, assim, na verdade, lembrando que já parece pré-história, mas, assim, em março, em fevereiro, a gente obteve os dados do PIB de 2019. E já tinha havido ali uma decepção bem grande com os números vieram bem abaixo do esperado de novo. Na verdade, em 2019, a economia brasileira cresceu menos ainda do que tinha crescido nos 2 últimos anos de governo Temer, que já não estavam longe de ser uma maravilha. Então, a gente está falando de uma economia que estava estagnada, basicamente. Estagnada, e eu chamo isso de uma estagnação desigualitária, porque era uma estagnação com o aumento da desigualdade. Não era uma estagnação em que está todo mundo igual, né? Do mesmo jeito, né? Então, a gente estava realmente num período que já era ruim, com uma economia frágil, com a base da pirâmide. Nem tinha, pra você ter uma ideia, a base da pirâmide ainda estava em recessão, ou seja, nem tinha começado a recuperar a renda. Estava ainda com a renda mais caindo ao longo do tempo, né? Os mais pobres. Enquanto que o meio para cima da pirâmide até tinha alguma recuperação, mas ainda estava muito distante do nível de 2014 de renda média. Então ainda faltava anos a esse ritmo para a gente chegar no PIB e na renda média de 2014. Quer dizer, a situação era péssima. Era um quadro de década perdida já, né? E aí pega agora essa situação, né, que já estava criando problemas para o governo Bolsonaro, porque a gente viu, inclusive, no anúncio do último número de PIB, né, o governo, a equipe econômica tentando fazer malabarismos para justificar, inventando aquele conceito de PIB privado e PIB público. Aliás, também trazendo a parte irônica da coisa, né? Eles comemoravam que o PIB público tinha caído e que o PIB privado, mas que o PIB privado tinha subido como uma coisa boa, né? Veja que o PIB público agora, nessa pandemia, ele é a única coisa que pode subir e pode salvar um pouquinho os números, porque o PIB público, entre aspas, nem existe o conceito, mas o que eles calculavam como PIB público, na verdade, é o gasto público. Então, é o quanto está se gastando no SUS, é o quanto está sendo injetado de recursos no sistema nas de saúde, compras governamentais, nos serviços, exato. Então, agora, pelo menos, o PIB público, entre aspas, está... É o único componente que vai crescer, talvez, por conta das medidas de combate à pandemia. Então, a situação era péssima. O Rodrigo Maia, quando recebeu os números do PIB, eu lembro que ele já tinha dado uma declaração, antes do coronavírus chegar aqui, das pessoas terem noção do tamanho que ia ser, tinha dado uma declaração de que, olha, as reformas talvez não sejam suficientes, o gasto público é fundamental para o crescimento econômico. Frases assim que a gente já não esperava ver. Então, esse era um cenário. A gente não pode esquecer. Acontece muita coisa, mas o cenário era esse. Era um cenário em que já estava nesse Brasil que chega a pandemia, né? Exato. Não chega em qualquer lugar, né? Exato. É nesse Brasil desigual, é nesse Brasil... com essa equipe econômica, e que demorou muito a entender também o tamanho do choque que a gente ia ter, o tamanho da ruptura. Então, dia 16 de março, eu estava olhando isso hoje, chega a ser chocante, dia 16 de março, ou seja, alguns dias antes de já começar em São Paulo e outros estados as medidas mais restritivas dos governadores, tá? Que em São Paulo começou dia 24, a quarentena decretada assim, de fechar comércio, mas as pessoas já estavam em isolamento dia 16 de março. Eu mesmo já estava em isolamento. Exatamente, eu também. Então, dia 16 de março, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, deu uma declaração de que a economia brasileira ia crescer 2,5%, poderia crescer 2,5% nesse ano, porque ela tinha uma dinâmica própria de crescimento, que ela não ia ser contaminada por essa situação global, porque a gente estava justamente voando, entre aspas. Ou seja, eles ainda tinham um discurso de que
estava tudo bem. Quer dizer, ninguém estava prevendo 2,5% nem antes do coronavírus. Agora as previsões são queda de 5, 6, 7% esse ano. E isso com o governo entrando com recursos no final das contas, né, mudando até de rumo, mudando de discurso. Você vê que ao longo dessas semanas o próprio bolsonarismo entrou em contradição, né, em vários dos seus... a pandemia ela tem causado essas tensões, né? Porque você já não está conseguindo manter o fundamentalismo de mercado, que era uma parte relevante do que eles tinham como plataforma. Exatamente. Era A uma questão soma do paciência. negacionismo. É, Era o a questão negacionismo paciência fica ali também. e essa turma do mercado, digamos assim, tolerando o negacionismo porque não confrontava os interesses deles. Mas agora, com a pandemia, né? Laura, chegou muitas perguntas para ti. Eu vi que estava no meio de um raciocínio, mas eu quero te jogar algumas das coisas que as pessoas perguntam. Primeiro, alguém perguntou assim, bom... Se tu fosse ministra da Economia, eu adorei a imaginação, gostei da gente imaginar tu nessa condição. A curto prazo, quais seriam as ações? Aí outra pessoa pergunta, eu vou jogar algumas questões para tu estruturando e respondendo. As pessoas na rua, né, jogar as pessoas para a rua, que é o argumento do Bolsonaro para o fim do isolamento total, né? A médio prazo não trará mais prejuízo para a economia, que eu acho que é um pouco dessa discussão também, que os países que enfrentarem antes voltarão antes à vida. E outra coisa que eu vou jogar, outras duas provocações que acho que estão no mesmo rumo quais as saídas econômicas têm a ver com a primeira e se não é o momento da taxação das grandes fortunas. Porque sempre vem a pergunta, né, de onde tirar o dinheiro para as políticas que podem sustentar, por exemplo, a proteção social nesse período, para além da renda básica emergencial, né? Uhum. Tá. Vou começar, então, com as medidas de curto prazo. Então, essa crise ela tem uma natureza muito específica, que é diferente de outras. Por exemplo, no geral, né, o que você faz quando uma economia entra em recessão profunda e numa crise profunda como essa? Você precisa de estímulo. Então, o governo pode entrar estimulando. Em geral, é quando o setor privado não está gastando, né? Empresas não estão investindo, consumidores não estão gastando. Então, você precisa do Estado, né? E, em geral, o Estado entra como? Com estímulos, que aí podem ser investimentos públicos, construção de obras, infraestrutura, etc. Muitas coisas que a gente falava antes de começar essa pandemia. Não faz sentido no período do isolamento. Vamos ver se ela travou um pouquinho para mim. Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Esse tipo de medida mais de estímulo, assim, tipo, bota renda para a economia girar, faz obra, gera emprego, etc. Esse tipo de medida, no isolamento, não faz sentido. Então, essa primeira fase, ela tem uma característica que outras crises não têm. Você não quer que as pessoas saiam gastando e vão para a rua fazer a economia girar. Você tem que, para manter o isolamento, você quer que as pessoas, claro, elas sobrevivam, elas mantenham o máximo da renda delas, para elas manterem, para elas não se endividarem, para elas manterem o consumo de produtos essenciais, né? Para elas, inclusive, continuarem pagando serviços, eventualmente, que elas contratem, para não criar esse efeito cascata, mas você não está querendo estimular a demanda e fazer um tipo de política que normalmente é usado. Então, o curto prazo é muito diferente do que vai acontecer logo depois do isolamento, quando aí sim você vai precisar de medidas de estímulo mesmo, né? Então, agora, nesse curto prazo, o que é urgente? É claro, destinar recursos para o SUS. Então, aí, isso envolve não só dinheiro para estados e municípios e para o SUS nas suas várias esferas, né? Mas também liberação de leitos do setor privado para o SUS, que a gente sabe que o SUS tem 5 vezes menos leitos de UTI para cada 10 mil habitantes do que o setor privado no Brasil. Em alguns estados isso é ainda pior, essa diferença. Então, você precisa ter toda a parte para o sistema de saúde. Isso é fundamental, ainda mais considerando o caráter desigual dos efeitos dessa pandemia, né? Como os mais pobres, na verdade, vão estar mais sujeitos à contaminação e à gravidade dos casos. Tá? E a gente pode entrar nisso depois. Além dos recursos para a saúde,
a coisa básica, e essa muito urgente, porque dela depende, inclusive, o sucesso da política de isolamento, é preservar a renda das pessoas. Teve uma pesquisa do Data Favela que mostrou que as pessoas eram, na Triste. maioria, a favor do isolamento, mas 63% das pessoas não teriam o que comer se ficassem em isolamento. Então, independente dos incentivos do presidente Jair Bolsonaro, é evidente que ele está explorando, na verdade, com essa... Uma sensação real, né? Claro, ele fez o que ele... Enfim, ele tomou a estratégia que ele poderia, considerando o negacionismo científico dele, né, o não querer assumir o papel da ciência e não querer respeitar isso. Dado isso, ele foi para a única coisa que ele poderia, que é justamente a realidade das pessoas mais vulneráveis diante dessa situação, né? Só que você precisa que elas fiquem em isolamento para, inclusive, para evitar uma catástrofe de perda de vidas que será ainda maior, sem dúvida, entre esses mais vulneráveis. Porque os que são mais vulneráveis economicamente também são os mais vulneráveis do ponto de vista da saúde, da contaminação. As pesquisas já mostram aquilo que a gente fala, né? Nos Estados Unidos, a maior parte dos mortos são negros e latinos. No Brasil também, que tem relação, inclusive, com a possibilidade de se isolar ou não, para além do tema da saúde, né? Então, aquilo que a gente fala da desigualdade econômica ser estruturada a partir da questão racial, fica evidente durante a pandemia, né, Laura? Sim, todas as dimensões de desigualdade estão ficando ainda mais exacerbadas com essa pandemia, porque, assim, de renda, de raça, de gênero, no caso das desigualdades socioeconômicas, isso é evidente, porque os mais pobres dividem casas com dormitórios com mais pessoas, pegam transporte público, não conseguem ficar em isolamento porque precisam preservar sua renda e seu emprego. Muitas vezes são também mais sujeitos à incidência, isso a gente pesquisou esses dias com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, dos fatores de risco, das doenças, diabetes, hipertensão, etc. São doenças que também têm uma relação, são associadas a grupos mais vulneráveis, elas são mais presentes em população mais pobre, tá? Então, enfim, por todas as razões, acesso à saúde e todas essas outras, essa população vai sofrer mais. Então, você precisa direcionar imediatamente recursos para que essa população consiga ficar em isolamento. E, claro, a renda básica emergencial foi uma vitória enorme nesse sentido, porque é significativo, sim, esse valor de R$ 600, que não era o valor que o governo tinha proposto inicialmente, tá? Mas que é bem relevante, porque, assim, você pensar uma família, R$ 1.200, porque uma mãe solteira ganha 1.200 e dois adultos ganham 1.200, isso aí assim, para o Brasil, gente, para a realidade da população brasileira, é muito, muito, muito relevante. Tá? O problema é que está demorando muito. Enquanto as pessoas não recebem e parece ter... Eu tirei meu rosto, né? Tá vendo a bagunça? Ficou a bagunça vendo. Da minha casa. Eu tava tentando ler as perguntas enquanto começou a... Deu tilt. É difícil. Deu tilt, mas desculpa. É isso, as pessoas precisam receber e as pessoas estão demorando demais a receber. Então, o negócio foi aprovado, demorou muito, né? Até ainda demora, né? Tem todo o debate sobre CPF, quem vai sobre receber, a regularização quem não do vai. CPF. Exatamente, as pessoas não sabem se tem direito, se não tem. Então, assim, diante daquela realidade demora... que tu apresentou, quer dizer, um mês já de isolamento social, a fome já grita nas comunidades periféricas, então, né? Isso aí é fatal, tá? Então a demora foi fatal, embora o volume de recursos eu considero bom, no sentido de que é muito mesmo para a realidade brasileira. Aí você tem a parte dos setores, né? Então, todas as medidas para os setores. Porque outro elemento de desigualdade que essa crise gera é que os pequenos negócios vão ter muito menos capacidade de enfrentar, né? E aí não tem condição de tomar empréstimo também, entendeu? Tem muito mais dificuldade do que os grandes. Então, eles vão tender a ser comprados pelos grandes, incorporados pelos grandes. Ainda outros, claro, vão falir. Então, você gera mais concentração de riqueza no final também, porque claro. esses grandes vão incorporar, vão comprando barato os pequenos. Então, você precisa de muita medida para micro e pequena empresa. Você precisa ir do BNDES. O BNDES estava sendo desmontado. Então, olha aí o papel, né? A gente tem um instrumento, o Brasil tem esse instrumento que é o BNDES,
e o BNDES estava totalmente descapitalizado por conta dessa demonização que foi feita do banco, que é quem teria condição agora de implementar com rapidez e qualidade um programa para micro e pequenas empresas de crédito barato, né, de crédito a juros baixos, para tentar impedir esse processo de ser ainda maior, né? Então, enfim, esses eu acho que são as principais, né? Preservar a renda de um lado e preservar as empresas de outro. Aí tem a parte dos empregos, né? Você não quer, para os trabalhadores formais, perder vínculo empregatício, porque senão o cara perde o emprego, depois do isolamento, não necessariamente ele vai retomar o seu emprego. Esses vínculos, quando você quebra, e quando a pessoa ainda entra numa espiral de pobreza, isso absorve a pessoa. Isso não necessariamente é fácil de voltar, de retornar, de voltar para o mercado de trabalho. Então, você tem que ter todo o esforço para preservar os vínculos. Os outros países estão fazendo muita coisa nisso, né? De indenizar as empresas para continuar pagando salários dos trabalhadores e manter os vínculos. Aqui no Brasil, teve aquela famigerada MP, que veio primeiro de um jeito, depois veio de outro. Até melhorou, claro, do primeiro para o segundo, né? Porque você passou a ter no governo uma contrapartida de pagar uma parte do seguro-desemprego para o trabalhador que tivesse o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida. Só que, ao contrário do que foi feito na Inglaterra, Portugal, Alemanha, etc., justamente era um seguro-desemprego que é a referência para esse pagamento que o governo faz, e não o salário da pessoa. Então, o teto do seguro-desemprego no Brasil é R$ 1.813. Quem ganha menos que isso vai ter até 70% do salário preservado, mesmo com o contrato suspenso. Mas quem ganha mais, então alguém que ganha 3 salários mínimos, 3,5 salários mínimos, já perde metade do salário. O que também gera recessão, porque essa pessoa não vai fazer gera. poupança com 3 salários mínimos, né? Ela consome os itens essenciais, né? Isso, e essa pessoa já tem uma estrutura, já tem o aluguel, já tem uma estrutura de vida que é desses R$ 3.000. Então, essa pessoa vai se endividar, essa pessoa depois da crise, depois do isolamento, vai estar endividada, vai estar em dificuldade. Então, você está gerando esse efeito cascata. Então, você tinha que atrelar ao salário. Claro que com um teto. O governo vai pagar. Não vai pagar super salários, né? Mas a gente está falando de 3, 4 salários mínimos. Exato. Então tinha que ter um teto, como feito em outros países, né? E nem seria tão mais caro assim o programa, tá? Enfim, isso tudo sobre medidas de curto prazo, né? Sobre a taxação de grandes fortunas, veja, me parece que é o tipo de debate que a gente tem que fazer quando acabar o isolamento. Agora, essas medidas que estão sendo desenhadas agora, e nisso essa crise está sendo bem didática. Porque aquilo que se dizia, não tem dinheiro, não tem dinheiro, essa ideia de comparar o orçamento público com o orçamento da família, né? Como se fosse assim, tem um dinheiro que está dado, que está ali, e que acabou, e o país quebrou. E nem nas famílias é verdadeiro, porque esse meu apartamento aqui é financiado, eu vou parar de pagar com 70 anos. Então é um dinheiro que eu não tenho, né? Pois é. Então, até para fazer a comparação é fraude. Pois é. Para uma família que não tem crédito, né? Que não tem acesso a crédito. Enfim, para um governo, né? Sempre, na verdade, o governo gasta menos do que arrecada e emite dívida pública. E funciona assim no mundo inteiro, já funciona assim. Nesses últimos anos já era assim. Então, não é que o governo só tem para gastar aquilo que ele tem. Não é assim. O governo tem acesso ao mercado e coloca títulos públicos em mercado sempre que ele arrecada menos do que ele gasta. E tem um monte de gente querendo comprar essa dívida. Ou seja, o governo, claro, ele paga juros ao longo do tempo, mas ele não tem tido dificuldade, nem antes dessa crise, nem agora, de vender títulos públicos. Né? Então, assim, o que a gente está vendo é que na hora da emergência, o que está sendo feito? Dívida pública. E é assim que tem que ser. E hoje já há um consenso entre economistas de que via dívida pública que se dá esse pagamento, né? É uma emergência, então numa emergência você se endivida, normal. Né? O governo paga muito menos juros do que as pessoas. Hoje a taxa de juros ainda é muito mais baixa do que ela era, então já está acontecendo uma economia grande com juros. Claro que por razões também ruins, pelo fato de a gente estar nessa crise há tanto tempo, mas de toda maneira estamos economizando muito em juros, então não tem problema de gastar agora. Agora, claro, essa dívida pública ela gera um custo para a sociedade inteira.
ao longo do tempo, né? Porque a gente fica pagando juros, fica pagando juros. Se você quer distribuir melhor esse custo da sociedade, aí você tem que ir para medidas. Assim que acabar essa crise, porque agora não é hora também de ficar aumentando o imposto, é para botar o recurso onde tem que colocar, acumular dívida. Até porque arrecadar imposto é um negócio que você só arrecada no ano seguinte mesmo, né? Na hora da declaração do imposto de renda. Então aí você vai. Aí sim, eu acho que é fundamental que a gente passe a discutir não só a taxação das grandes fortunas, que nem tem que é muito importante, porque ataca o patrimônio, etc., de quem está realmente no topo, mas em termos de arrecadação, de poder de arrecadação, nem é tão grande assim. A coisa que é menos tributada e que deveria ser no Brasil é a renda mais alta, porque a gente tem a isenção dos dividendos, a gente tem uma alíquota muito baixa de imposto de renda, no máximo lá para quem está no topo em relação a outros países. Então, assim, você teria um espaço enorme de aumentar a tributação das altas rendas. Você teria um espaço enorme de aumentar a tributação de herança também. Então, tem um monte de coisa que pode ser feita para distribuir melhor esses custos depois, né? Os custos dessa pandemia. E, finalmente, sobre as pessoas na rua, se isso traz menos prejuízo para a economia, etc. Não, eu acho que isso já tem sido discutido e há quase consenso também entre economistas no mundo a esse respeito, né? O isolamento, ele traz um custo econômico? Ele traz um custo econômico. É o princípio dele, né? O princípio dele é fechar uma série de atividades. Então, o princípio do isolamento é tirar o consumidor do consumo e tirar o produtor da produção. Então, é um custo econômico. Agora, isso significa que não ter o isolamento vai fazer com que a economia cresça e continue numa boa? Não, a gente está falando de um colapso do sistema de saúde, de uma perda de vidas, assim, totalmente estratosférica, né? Então, imaginar que as pessoas, diante de um quadro como esse, vão continuar numa boa, consumindo, os produtores investindo, etc., é totalmente ilusório para início de conversa, né? Não é porque as pessoas disseram não precisa ficar isolado, que as pessoas, ao se deparar com as mortes na família, com as mortes de pessoas próximas, vão ficar tranquilas, então, de tocar suas vidas. Não é assim, né? E, além disso, claro, isso retarda, porque mais tempo, se a gente não controla essa epidemia, a gente vai ficar mais tempo ainda nessa insegurança, sem querer fazer essas atividades. Você não vai querer viajar, você não vai querer tocar, né, ir para o shopping, fazer suas coisas, ir ao cinema, ir ao teatro, ir a um show, se você está vendo as pessoas morrendo, gente. Isso não faz sentido. Então, agora é sobre preservar vidas e mitigar, né, e aliviar os efeitos econômicos que isso tem. Laura, olha só, o pessoal fez uma outra pergunta aqui, várias perguntas, aliás, naquela hora que eu fiquei confusa ali, botei até uma pergunta no teu rosto, tchau. Os 38 a gente começa a ficar superada tecnologicamente. Sobre a PEC do orçamento de guerra e a relação do governo com o Banco Central. E também várias pessoas perguntaram, né? Surgiu na internet na forma de matéria, mas também na forma de fake news, de meme, de matéria que desqualificou a opinião. O presidente Lula, mas também o Henrique Meirelles e outras pessoas defenderam que o Brasil devia rodar dinheiro. Até tem uma amiga que na hora que o Lula defendeu isso, disse assim, a vida inteira eu pensava, se o Banco Central é nosso, a máquina é nossa, por que a gente não pode fazer dinheiro? Né? Isso virou um assunto de piada na internet, mas várias pessoas perguntaram aqui de forma séria, né? Sobre isso, sobre o impacto disso na inflação e também se isso é melhor do que o uso das reservas internacionais. Tá. Então, as duas perguntas até se relacionam de alguma maneira, porque, enfim, uma das partes da PEC do orçamento de guerra tem justamente a ver com o papel do Banco Central, etc., nessa crise, né? Veja, o governo, né, o Banco Central, ele é monopolista, ele tem um monopólio na emissão de moeda doméstica, né?
Isso dá também uma tranquilidade grande para o próprio Tesouro, mesmo que ele não, o Banco Central não esteja imprimindo dinheiro para ele diretamente dar recursos para o Tesouro, tá? Que isso é algo que não é permitido no nosso sistema legal. Então, o Banco Central ir lá, criar moeda e ele transferir recursos para o Tesouro não é uma coisa permitida. Poderia eventualmente ser. Hoje, alguns bancos centrais no mundo estão começando a criar essas relações mais próximas entre Tesouro e Banco Central, mas na maneira como o nosso sistema funciona, e a maior parte dos países ainda há uma divisão entre o que é Banco Central e o que é governo, né? Mas o fato de ter essa divisão não quer dizer que quando o governo se endivida na própria moeda, ou seja, ele emite título público e o pagamento dos juros desse título público é em reais, o que é muito diferente, por exemplo, de uma situação como a da Argentina, que tem uma dívida com o FMI, né? Que tem, ou mesmo o Brasil no passado, né? Teve dívida nos anos 80 com o FMI, teve dívida com bancos estrangeiros. Aí você tem um problemão, porque você tem uma dívida em dólar, você precisa de dólar para pagar esses juros, né? Então você não imprime dólar, então é outra situação. Aí você tem risco mesmo de calote, de quebra, de não conseguir pagar, e a gente já viveu isso, tivemos crise da dívida nos anos 80, enfim, isso é uma outra história, né? Vários países no mundo estão diante dessa situação. Nós não, nós temos reservas internacionais em dólar, ou seja, nós temos mais dólares do que dívida em dólar. O governo brasileiro não está emitindo dívida em dólar, a gente tem muito pouca dívida pública do governo em dólar, tá? E muita reserva na mão do Banco Central em dólar. Então, não estamos com risco de quebra. E não temos que usar essas reservas. É justamente por isso, na minha opinião, que usar as reservas não é bom, porque ter as reservas em dólar, não ter dívida em dólar, uma moeda que você não emite, é onde você quer ser o mais seguro possível. Por outro lado, na moeda que você emite, você pode ter dívida. Então, assim, não tem, como eu falei, não tem tido dificuldade de o mercado aceitar, de comprar a dívida pública brasileira. Pelo contrário, no momento de crise é quando mais as pessoas querem botar o dinheiro em coisas seguras. E a dívida pública, os títulos públicos brasileiros, é o ativo mais seguro que a gente tem, na verdade, no Brasil, tá? O cara não quer ter dinheiro na bolsa, que está caindo todo dia. Ele quer ter dinheiro o quê? Em título público. Quando você vai lá no banco, faz um fundo, não sei o quê, esses fundos que garantem o rendimento, isso é dívida pública. Tudo isso para dizer que você não precisa imprimir dinheiro para conseguir financiar essas coisas. Basta, os agentes sabem que o Banco Central ele tem a possibilidade de emitir moeda. Ele já compra títulos públicos, porque ele opera a política monetária com esses títulos públicos. E ele na verdade, não tem a necessidade de imprimir dinheiro para conseguir resolver a situação. Então, eu acho que assim, não deveria, assim, não acho que esse é um debate. É um debate que, inclusive, às vezes ele é enganoso, porque parece que não tem dinheiro. Ele reforça aquela ideia que a gente estava falando no início, de que acabou o dinheiro, então precisamos imprimir mais. Não acabou o dinheiro, o governo continua emitindo dívida, dívida é uma coisa normal, a dívida é comprada, tem um monte de gente querendo comprar dívida, então por que a gente precisa imprimir dinheiro, mudar o sistema, etc.? Não vejo muita diferença. Inclusive, dívida ou moeda, ambos são passivos do governo. Para a economia, é mais ou menos a mesma coisa. Não faz muita diferença, né? O mecanismo que a gente tem hoje é dívida. Então, não vejo por que ir por aí. Agora, o Banco Central tem um papel, o Banco Central tem um papel. E aí, essa PEC do orçamento de guerra, ela é muito polêmica, mas tem uma parte que eu acho que a gente precisa ter cuidado na hora de analisar, né? Porque muita gente fala, ai, olha só, o Banco Central está salvando os bancos e está dando dinheiro tá pegando ativos podres, não sei o quê, e é legítima essa questão, e a gente tem que, evidentemente, que pensar, inclusive o Senado já alterou uma série de coisas nessa PEC para garantir que os socorros que aconteçam venham com contrapartidas, que não sejam apropriados apenas por executivos que ganham bônus milionários nesses bancos, etc, etc. No entanto, também é verdade que numa situação de crise desse tamanho, o sistema financeiro ele tende a entrar em colapso.
E por mais injusto que possa parecer, o fato é que o sistema financeiro, a nossa economia, como ela é capitalista, com um enorme peso do sistema financeiro, no momento que esse sistema entra em colapso, quando mais as pessoas estão precisando tomar empréstimo, elas vão no banco, elas não vão conseguir empréstimo porque o sistema entrou em colapso. Né, assim, todos os ativos vão ser desvalorizados no momento em que você está na crise. Quer dizer, o colapso do sistema bancário financeiro, ele representa uma perda também muito grande na sociedade. E ele gera na economia um efeito ainda maior de crise, né? Por isso que todo o mundo inteiro está também criando mecanismos, e os bancos centrais é que têm feito isso, para injetar recursos no sistema financeiro para o sistema não quebrar, né? Porque se a gente tem uma uma crise da economia real e ela vira também uma crise financeira, você está assim, amplificando muito, né, os efeitos iniciais. Então, a PEC do orçamento de guerra, ela tem uma parte que faz sentido, que é o Banco Central poder comprar títulos das instituições financeiras para, de alguma maneira, botar dinheiro em caixa nessas instituições, né? Agora, ele fica com esses títulos, e aí o que o Senado fez não pode ser qualquer título, você não põe um ativo podre, né? Então tem que ter um mínimo lá de classificação de risco. Além disso, você não pode, se você faz essa operação, você passa a ter contrapartidas que você tem que cumprir, então o banco passa a não poder remunerar seus executivos, seus acionistas com esse dinheiro, você tem que, de fato, oferecer crédito. Então, você tem como colocar exigências, né, Critérios, né? Assim como a gente luta, por critérios. exemplo, que o dinheiro para as pequenas e médias empresas não possa ser utilizado para fechamento de empresa, né? Tem que Isso, ser, são exatamente. critérios Então, para que o dinheiro isso é possa ser fundamental. utilizado. E isso é fundamental. Agora, não quer dizer que você tem que deixar o sistema financeiro quebrar. Isso, na verdade, assim, dada a maneira como o mundo funciona hoje, seria uma catástrofe ainda maior, né? Porque aí as empresas aí é que elas não iam conseguir mesmo passar por essa situação, as famílias também sofreriam porque não estariam enfim, teriam um problema sério de capacidade de se endividar na hora que precisam. Então, tudo isso é relevante. E a PEC do orçamento de guerra também tem um outro elemento que é de autorizar o governo a descumprir todas as regras fiscais, aquelas regras, né? O teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro. Tem uma série de regras orçamentárias que o governo tem que cumprir, e essa PEC ela autoriza o governo a não cumprir esse ano. Já estava autorizado, há divergência se precisava ser PEC para isso, mas o fato é que ela agora não dá desculpa mais nenhuma para que Para o que não sejam governo utilizados os recursos. não utilize os recursos. Então, isso também é relevante. Laura, a gente tem mais uns 13 minutos de conversa. O Instagram, ele desliga na cara da gente, né? Eu sei Quando como fecha uma hora. é. Eu queria te fazer pelo menos mais duas perguntas. Eu vou começar por uma. Qual é o peso, né? No último ciclo, o Brasil se desindustrializou, né? A gente tem níveis de atividade industrial que são similares ao período anterior à era Vargas, né? Então, Sim. antes da existência real de indústria no nosso país. Tem um impacto também nesse momento, não? Porque a gente, por exemplo, quando fala em compras públicas, vamos imaginar que a gente faça um investimento na compra de máscaras e EPIs necessários para todos os profissionais que são atividades essenciais, né? Profissionais de saúde, trabalhadores, eles não serão comprados no Brasil, né? Sim. Porque nós não produzimos isso aqui, nós não produzimos. A disputa dos respiradores é uma disputa para que a China nos venda, não é? Né? Então, o tema do Brasil ter se desindustrializado tem relação com o tempo que a gente vai levar para enfrentar a pandemia, mas para sair da crise. E nesse. Minha voz está fazendo ruído para ti também? Vou Não. tirar, vou tirar porque ela está fazendo um ruído chatérrimo. E a próxima, assim, e como isso, como tu imagina o futuro próximo do Brasil, né? A saída da crise, o pós-pandemia, passa por a gente refletir também sobre a atividade industrial brasileira, porque agora é moda, né? Na boca de todo mundo vem reconversão industrial, reconversão industrial, reconversão industrial, reconversão de qual indústria se a gente fechou a nossa indústria no último período. É possível imaginar um futuro para o Brasil que não passe pela retomada da atividade industrial? Tá, não, eu acho que é curioso porque essa pandemia ela está trazendo vários temas que de algum jeito a gente estava precisando trazer.
no debate que vinham sendo afastados, né, negados. Então, em várias dimensões, né, o papel do Estado, o papel do SUS, a necessidade de se pensar uma rede de proteção social mais ampla, dada a quantidade de informalidade que a gente tem no mercado de trabalho. Então, assim, todos esses temas que a gente discutiu aqui ao longo foram temas que a pandemia trouxe muito à tona, né? Essa é a parte boa, vamos dizer assim, se a gente pode falar em alguma coisa boa, é que pelo menos a gente está na sociedade com uma compreensão um pouco melhor dessa necessidade do papel do Estado do que antes. E um desses eixos é justamente o papel do Estado no desenvolvimento produtivo e tecnológico, né? Claramente, a gente não só perdeu muito da nossa capacidade nas nossas cadeias produtivas, industriais, etc., ao longo do tempo, mas perdeu até a capacidade de planejamento e de direcionamento dos recursos, das tecnologias para uma determinada área, numa situação de necessidade. Porque até me parece que o Brasil teria, sim, a capacidade potencial tecnológica, mesmo com o que sobrou da nossa indústria, de produzir. As máscaras, certamente, né? Os respiradores, parece que sim, também. Então, tem vários sendo produzidos, etc. Né? E os testes também, a gente teria capacidade, né? Em termos de qualificação, de capacidade tecnológica. Só que o problema é que, hoje a gente depende de vários insumos que não tem aqui no Brasil, então você precisa importar pelo menos parte do que você precisa para fazer esse negócio, né? E além disso, você não tem um Estado com capacidade de planejar o que precisaria para que a gente conseguisse. Porque a gente perdeu o Estado não planeja. Então, essa ideia de que o mercado aqui deixado sozinho, vai levar a gente, os recursos, a serem alocados da melhor forma. Quando, na verdade, se a gente olha para as evidências no mundo, na história mundial, né, mesmo essas inovações tecnológicas que a gente vê, que a gente usa, então, sei lá, o iPhone, os produtos da Apple, né, eles não vêm da genialidade só do Steve Jobs, da pessoa lá que inventou. Não é isso. Eles dependeram muito de financiamento estatal. Então, tem o livro da Mariana Mazzucato. Fantástico. É fantástico para isso. Fala sobre a CID, né? Sobre assim, ele vai pegando aspectos do lugar onde foi desenvolvido, o aporte tudo quase. Do Departamento de Estado. É fantástico. Exatamente. Todas as pecinhas ali dos produtos da Apple vieram de algum financiamento estatal, a maioria do complexo militar norte-americano, né, que acaba funcionando como esse grande vetor de compras públicas, de investimento e tal. Mas aqui no Brasil, claro que eu não estou defendendo que seja o complexo militar esse vetor, mas o próprio SUS, na verdade, tem uma capacidade de ser esse vetor. Inclusive, existiu uma política para o complexo industrial da saúde bem relevante, via compras do SUS. Então, o SUS, ao ter que comprar equipamento, medicamento, etc., poderia facilitar a produção doméstica, para que, então, priorizar mesmo a produção doméstica, para criar indústrias domésticas nacionais que consigam fazer essas tecnologias e até exportar essas tecnologias, né? Então, assim, você usar aquilo que já é o sistema público para desenvolver setores, é como você consegue fazer inovação tecnológica, porque a inovação é de alto risco, o setor privado não quer fazer. Não é uma coisa que o setor privado quer fazer. O setor privado, ele faz uma parte, mas ele não quer botar dinheiro numa atividade de alto risco. É que nem infraestrutura, também sempre dependeu do Estado. Então, enfim, sem dúvida é um momento em que esse assunto também vem à tona. E aí, pensando pós-pandemia, enfim, a gente desejaria, né, que esses assuntos todos, incluindo essa necessidade de se pensar e até de se repensar uma política de desenvolvimento produtivo e tecnológico do século XXI, né, porque o problema também é que a gente muitas vezes tem uma referência de política industrial dos anos 70, que também é uma política industrial que hoje, né, primeiro que ela é ambientalmente incorreta, segundo que ela prioriza determinadas
indústrias que também acabam gerando uma concentração de renda, etc. Então, você tem que pensar o que é essa estrutura produtiva. Agora, existem muitas formulações interessantes por aí, inclusive que usem mesmo os serviços públicos e as demandas sociais como forma de fazer política industrial. Então, essa política de desenvolvimento, por exemplo, você precisa investir em quê? Quais são as carências? Saneamento básico, que, aliás, também essa crise é uma das coisas que essa crise também chama atenção, né, na desigualdade e tal. Saneamento básico, saúde pública, educação, enfim, tornar, né, resolver um problema de desmatamento na Amazônia, transporte urbano. O que são as coisas? A partir daí, cada uma delas tem uma potencialidade para a gente desenvolver setores, indústrias, com os investimentos que a sociedade deseja. Então, desenvolver indústria de trem elétrico urbano, desenvolver... Então, cada uma delas, desenvolver equipamento médico hospitalar com o SUS. Então, em cada uma dessas, você poderia estar usando as compras e o BNDES para isso, né? Agora, eu acredito que esse vai ser um mundo pós-pandemia. Infelizmente, eu não vejo, assim, eu tendo a ver, na verdade, um mundo em que o mundo pós-pandemia como reforçando tendências anteriores, sabe? Por mais que seja uma ruptura, assim, também tem uma coisa de que cada um está confirmando mais ainda suas visões de mundo, né? De algum jeito você vê o defensor da austeridade já falando que tem que cortar ainda mais gasto depois da crise. Já falando que tem que cortar salário do funcionário público. Já falando que cada um... O prefeito demitiu os trabalhadores das creches conveniadas durante a pandemia. Né? Não estão cumprindo o contrato. O contrato é ter creche aberta, mesmo que seja em função do isolamento, vai embora. Demitiu trabalhadores de limpeza urbana. Então, quem defende isso, né, Laura? É isso. As pessoas... O que talvez mude seja a sensação e as opiniões da sociedade sobre a necessidade desse estado de proteção social que ampare a grande massa de trabalhadores precarizados, né? Porque o mundo hoje, o Brasil hoje é um país de mais de metade da sua força de trabalho na informalidade, né? De múltiplas maneiras na informalidade. Somados a eles os desempregados, a gente está trabalhando com quase 70% da população, né? 42%, mas tu calcula 10%, 20%, 15% do teste de desempregados, né? Dá 60%. Sim. Então, e a gente precisa mobilizar que essa renda básica emergencial se torne permanente. Que era a última pergunta Tem uma que eu ia série fazer. de coisas. Alguém perguntou, um dos caminhos é a renda básica se tornar permanente? Sem dúvida, eu acho que a gente precisa ir para isso daí, porque por mais que vá haver uma pressão para cortar recursos, também é muito difícil você tirar um benefício que você concedeu. Então, alguém que é beneficiário do Bolsa Família, que recebia R$200, passa para 600, você chegar e falar para ele, olha, você vai voltar para 200... E o impacto econômico também, né? É algo muito politicamente delicado, muito sensível. Então, assim, eu acho que a gente tem espaço para conseguir algo que é fundamental mesmo, que é uma rede de proteção social mais ampla num país com tanta informalidade e num mundo, na verdade, que tem discutido isso, porque você está transformando muito as relações de trabalho, uberizando as relações de trabalho, né? Criando sistemas mais instáveis, relações de trabalho mais... precarizadas, etc. E isso requer mesmo um sistema amplo. E você tem como financiar isso com o imposto de renda lá no topo mais alto. Então, assim, você cria uma renda básica, você cria um piso, por outro lado, você lá no topo, que você só tributa 27,5% e ainda dá isenção para quem não é assalariado, né? Para quem recebe dividendo, lucro de empresa, você cria uma alíquota de 40%, que, aliás, como é na Inglaterra, né? Não, a Inglaterra ainda é mais alto, Estados Unidos é 40%. Quer dizer, não é nem um país que é conhecido por ter um sistema tributário justo. Então, enfim, acho que é por aí. Acho que a gente tinha que mobilizar. O fato de eu ser pessimista, de que cada um continua pensando o que sempre pensou, não quer dizer que a gente não tenha na sociedade mais condições de mobilizar esse tipo de iniciativa e tentar, pelo menos, trazer algum legado dessa crise nesses aspectos que têm chamado tanto atenção
da sociedade agora, né? Enfim, o SUS, a rede de proteção, o saneamento, a necessidade de planejar a capacidade produtiva, a tecnologia, tudo isso são temas que têm surgido e que eu acho que facilitam a nossa tarefa. Agora, a gente precisa ter as forças políticas, né, para conseguir mobilizar essas redes todas de solidariedade também que estão surgindo, né, para um esforço coletivo, né? Acho que a própria solidariedade é uma das coisas que surgem nessa crise. Isso, muito intenso, é incrível, né, o contraste entre os dois mundos que se abrem, né? O das pessoas reforçando as suas ideias de egoísmo e ao mesmo mundo de outras pessoas que vão aderindo às ideias de solidariedade, dessa coisa da interdependência, né? Daquilo que até o Papa disse, que ninguém se salvará sozinho, né? É um momento que isso fica muito nítido, como a vida em sociedade não é essa vida do Deus mercado e nem desse valor ideológico do neoliberalismo de cada um por si resolverá os seus problemas e o mundo que se exploda, né? É isso. Laura, vai acabar o nosso tempo. Muito obrigada. Adorei. Também, obrigada por ter aceitado o convite. A turma adorou, muitos fãs teus por aqui. Cada vez que eu li assim, o que a Laura acha, eu fico confusa. A Laura é minha filha. É verdade, é verdade, é verdade. Muitas perguntas da Laura. Eu falei, nossa, eu queria a Laura pistola. Não, era tudo. Eu falei, ok, claro. Leva um tempo na cabeça da quarentena para assimilar as coisas. Muito obrigada pela participação, foi genial. A gente te adora. Toda a minha equipe ficou feliz que vinha falar com a gente. São mulheres. Foi ótimo. E tu é uma voz muito importante pra gente. Obrigada. Se cuidem todos. Também. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, vocês viram maravilhosa, Laura Carvalho. Foi ótimo, né? Amanhã, nesse mesmo horário, às 18h30, na verdade, eu converso com a Sônia Guajajara. Vai ser outra conversa fantástica. Aliás, 18 eu converso com a Sônia. Minha cabeça tá desandando. Vários de vocês estão perguntando onde vai ficar a live da Laura, os que entraram no meio, os que entraram no fim. Todas as lives ficam 24 horas aqui no Insta e depois elas vão para o YouTube. Então, vocês podem assistir essa live com a Laura no YouTube para sempre, em qualquer dia que vocês quiserem. Um beijo, fiquem bem. Até amanhã. 11 horas eu converso com o doutor Armando sobre saúde. Vai ser uma conversa fixa nossa para avaliar as medidas e etc. E 18 horas com Sônia Guajajara. Um beijo, fiquem bem. Boa noite para você, gente.